Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Vamos iniciar a leitura no versículo 12. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Você está diante da santa palavra de Deus. Ela é a nossa direção. Ela é que diz quem nós devemos ser. Ela é a nossa bússola. Ela é que transforma a nossa vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu queria orar mais uma vez, mas queria pedir para você orar por mim. Todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E o coração da gente treme, porque não é fácil, tamanha responsabilidade. E vocês orando por mim me ajudam, né? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós cantamos agora. Nós precisamos de ouvir a porção da Tua voz, Pai. É tudo que nós queremos. Nós acabamos de Te entregar a nossa adoração, nosso louvor. Estamos muito felizes pela Tua presença, pelo Teu mover nesse lugar. Mas agora, Senhor, nesse momento, importa que o Senhor trabalhe em nós. Que o Senhor mexa com o nosso coração, nossos sentimentos, com o nosso ser, para que possamos sair daqui transformados, cada vez melhor, cumprindo assim a Tua palavra, que diz que o cristão ele vai clareando até ser dia perfeito. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, Pai. E nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Bem, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Você pode manter sua Bíblia aberta, acompanhar o texto, porque vai ser esse texto que a gente vai trabalhar, tá? É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo uma reflexão sobre a vida de Gideão, que sempre gostei muito. Ele tem muitos exemplos para nossas vidas. Ele nos ensina muito com a sua forma de lidar, de viver. E a gente vai tentar extrair ao máximo desse conteúdo para nós. É muito difícil, porque o texto, para a gente entender, ele é muito longo, não é? E se a gente for pegar os detalhes do texto, a gente vai passar, certamente, muito tempo aqui. Mas eu quero fazer aqui um resumo do que a gente pode trazer para a nossa vida, através da vida de Gideão, um grande homem de Deus, que Deus deu uma vitória através dele. Eu queria começar aí, para a gente entender um pouquinho o contexto, em Juízes 6, versículo 1. Se você pudesse me acompanhar aí, vamos fazer algumas leituras e comentar um pouquinho. Juízes 6, versículo 1 diz o seguinte: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram sobre Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste invadiam. Acampavam ao redor e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada de vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como um enxame de gafanhoto. Era impossível contar os camelos. Os camelos invadiam a terra e devastavam. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram pelo socorro do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui, só para a gente entender o contexto do que está acontecendo. Não é? Quando a gente vê essa passagem, ela não é novidade para nós. Quando ele diz, até o texto diz, né? De novo, os israelitas fizeram o que era mal. Essa situação de Israel, ela é comum. Vem o Senhor, restaura o povo adora a Deus, e aí acontece alguma coisa com ele, e ele cai de novo. E aí o texto vai dizer para nós, de novo, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal. No contexto aqui, existem algumas coisas que a gente pode extrair para nós.
Algumas coisas que fazem o povo se distrair e se afastar de Deus. Uma das coisas que faz o povo se afastar de Deus é a falta de prioridade. Ou seja, o povo não prioriza mais Deus. É mais ou menos assim. As pessoas vão vivendo a sua vida, Deus dá vitória, e elas vão crescendo, até o ponto dela se achar autossuficiente. Quando ela se acha autossuficiente, ela vai deixando Deus de lado e vai pegando outras prioridades. Aquilo que ela acha que é importante para ela. Como ela está bem, está numa situação boa, então Deus não é mais prioridade para ela, porque Deus já fez aquilo que tinha que fazer. Então elas acham que aquilo que ela pode fazer, aquilo que elas conseguem fazer com as mãos delas, elas vão conseguir levar até o fim. Então os israelitas, eles caem nesse mesmo erro o tempo todo. Eles são recuperados, saem da escravidão, mas eles voltam um momento em que a vida deles está tão boa que eles começam a fazer outras coisas. Mas o que estava acontecendo aqui? Vamos para o versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta. E eu queria que você guardasse no teu coração isso. Sempre vai ter um profeta. Amém? Quando a irmã Lília estava pregando domingo, ela falou sobre um profeta. Esse profeta trouxe uma mensagem diferente dos outros profetas. E isso ficou no meu coração, porque sempre o Senhor tem um profeta e sempre o Senhor tem um libertador. Pode estar todo mundo ao contrário. Pode estar todo mundo vivendo de maneira torta, mas sempre o Senhor tem um profeta. Amém? Então, quando eles clamam ao Senhor, Deus envia um profeta. E esse profeta vai dizer algo no versículo 8, diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês uma terra deles. E também disse a eles: eu sou o Senhor. Nós cantamos agora, né? O seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra que vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Interessante, né? Problema de idolatria. Idolatria é justamente isso, deixar de dar prioridade a Deus. Quando você prioriza outra coisa, porque a Bíblia vai dizer para nós que a gente deve buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o seu reino em primeiro lugar. Quando a gente prioriza outras coisas, a gente está idolatrando outra coisa. E os israelitas deixaram, e o profeta fala isso para eles: olha, eu tirei vocês do Egito. Não é possível. Eu dei instruções para vocês. Eu dei uma terra nova para vocês. Eu restaurei vocês de onde vocês saíram. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Imagina você, que nós estudamos hoje na nossa lição, que Israel devia ser a luz das nações. Não foi isso que nós estudamos? Israel deveria ser referência para as outras nações. Israel era o reflexo de Deus, era a pregação do Evangelho no Antigo Testamento. Israel era um povo que tinha suas leis determinadas por Deus. Israel tinha uma referência. Israel era um povo que sabia adorar a Deus, porque ele tinha todas as instruções, sabia como agradá-lo. Cada vez que o sacerdote ele ia até lá fazer o seu sacrifício, ele tinha um ritual, tinha uma regra, ele tinha uma lei para cumprir. Aquela lei era o parâmetro certo para agradar o coração de Deus. Enquanto os outros povos, eles não tinham essa referência, eles não sabiam como adorar o Deus deles. Por mais que eles fizessem algo, eles estariam fazendo algo para aplacar a ira, para fazer alguma coisa. Mas o povo de Deus sabe como adorar a Deus. Você sabe como deve agradar a Deus. Existe um manual que está na sua mão dizendo como você deve agradar a Deus. Mas a pessoa, ela escolhe seguir o seu próprio caminho. Ela escolhe seguir as suas próprias convicções, as suas próprias verdades. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo, de novo, onde as pessoas têm as suas próprias verdades. É relativo agora. Ou seja, eu pego um texto bíblico, eu leio ele, eu interpreto da minha forma e acho que é assim que eu devo aplicar na minha vida. Eu não faço uma análise profunda. Eu não oro para Deus me ajudar. Mas eu entendo dessa forma e deve ser assim. E por aí nós vamos caminhando. De novo, Israel se afasta de Deus.
Israel passa a adorar ídolos. Isso é um absurdo, não é? Mas será que nós fazemos diferente disso? Quando a gente olha para o cenário de Israel, a gente vê ali ídolos. E a gente acha um absurdo, porque é. Mas será que nós não estamos fazendo ídolos para nós mesmos? Será que esses ídolos eles não têm ocupado o espaço de Deus? Bem, a vida segue. E aí acontece uma coisa diferente naquele momento. Porque você viu antes que o povo clamou. Porque o povo chega um momento que ele não suporta mais. Chega um momento, ele vai ver que ele não é tão bom assim. Chega uma fase em que ele vai ver que a vida dele não é lá essas coisas. E que agora ele precisa de quem? Do favor de Deus. Olha, esse povo ele não esqueceu de quem Deus é. Ele sabe que Deus é poderoso. Mas esse povo deixou isso para lá e foi viver a vida deles. Mas num dado momento ele se lembra desse Deus que um dia tirou ele do Egito. Então ele clama a Deus. Aí Deus é misericordioso e vai ao favor do povo. Deus vai lá e perdoa o povo. E restaura o povo. Tem sido assim desde Adão até agora. Vai ser assim até Jesus voltar. O povo sempre comete os mesmos erros. Possamos não cometer esses erros assim, né? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiergita. Olha, que nome, hein? Para quem vai ter filho aí, ó. Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Tem alguma coisa estranha nesse texto, algo que não se encaixa. Por que Gideão estava malhando trigo na prensa de uvas, no tanque de prensar uva? Ali não era o local adequado, mas era uma estratégia para Gideão poder sobreviver, se alimentar. Era uma estratégia porque ali era um local escondido. Você leu antes que eles buscavam esconderijos, fortalezas, cavernas e tudo mais. Gideão vai buscar a sua estratégia. Ele vai fazer algo no lugar que não é adequado. Ou seja, ele vai usar o que ele tem. Mas ele não para. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica reclamando da vida. E a gente diz assim: eu não tenho nada. Não é assim? Interessante que o pobre não tem nada, mas quando vem enchente ele perde tudo, né? Não tinha nada, mas perdeu tudo. Não é isso? A gente não tem nada. A gente não tem nada. E isso muitas vezes para a nossa vida, porque a gente não tem nada. E isso faz com que a gente não ande mais. E isso vira uma avalanche de coisas. Porque o fato da gente não ter nada faz a gente reclamar. O fato de dizer que eu não tenho nada na minha vida, que eu não vou crescer, que eu não vou evoluir, que eu não vou aprender, porque Deus não me deu condições, porque a minha condição atual é ruim, faz eu parar. Eu reclamo e fico reclamando o tempo todo. Quantas vezes nós perdemos tempo reclamando, quando deveria estar orando? Mas parece que é muito mais fácil reclamar. Mas só que reclamar não resolve. Eu não sei o que passava na cabeça de Gideão. Eu posso imaginar, porque às vezes a gente vive em situações assim. Às vezes, a gente tem que malhar o trigo no tanque de uva. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes eu tive que malhar o trigo no lagar. Lagar é o lugar onde prensa a uva. A eira é que vai fazer a malhação do trigo. E às vezes eu penso, estou malhando o trigo no lagar e passa uma opção de coisa na minha cabeça, porque o local não é adequado para mim. Mas preste atenção numa coisa, nessa mensagem, para você guardar para a tua vida. Independente de estar malhando trigo no tanque de prensar uvas, Gideão não estava parado, ele estava malhando trigo. Ou seja, Gideão ele trabalhava com o que ele tinha na mão. É isso que eu tenho? É com isso que eu vou trabalhar. Às vezes você reclama da tua vida, da tua casa, do teu carro, do teu emprego, mas é o que você tem. O que você tem feito com o que você tem? Será que dia após dia você tem reclamado?
Será que você não tem procurado transformar essa situação? Reclama, 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 não sai do lugar. Não faz nada para mudar a situação. Bem, Gideão está vivendo um conflito muito grande, a gente vai ver agora, no versículo 13. Quando o anjo fala com Gideão, no versículo 12, ele diz uma coisa importante para Gideão. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro representava o nome de Gideão, era o significado do nome de Gideão. Então ele diz assim, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Na cabeça de Gideão, ele não era poderoso guerreiro de maneira nenhuma. Na cabeça de Gideão, ele era nada. Ele vai dizer, ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Você já passou pela sua cabeça? Eu acho que sim, né? Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E ele diz mais, onde estão aquelas maravilhas que nós ouvimos? Que o Senhor tirou o povo do Egito. Eu não consigo enxergar esse Deus que fez tantas maravilhas, que eu conheço, que eu já ouvi as histórias, que nossos pais contaram, mas esse Deus não está fazendo nada hoje na minha vida. Ele vai dizer o seguinte, que o Senhor me abandonou a gente, entregou a gente na mão do inimigo. Mas parece que o anjo, ele não dá muita atenção a isso que o Gideão está falando. Ele diz o seguinte, o Senhor se voltou para ele e diz, com a força que você tem, você vai libertar Israel da mão de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Entende que Gideão está reclamando de uma situação, ele está falando do que está acontecendo, mas ele não consegue comparar, compreender que ele estava naquela situação, o povo já estava naquela situação porque estava adorando Deus errado. Sabe, a gente consegue enxergar o problema, mas muitas vezes a gente não vê a raiz do problema. A gente reclama de alguma coisa, mas a gente não está olhando para o outro lado. O que eu estou fazendo? Como está a minha vida com Deus? Como está o meu dia a dia com Deus? Como eu estou me relacionando? Deus é minha prioridade? Será que eu estou vivendo isso para falar algo para Deus? Gideão ele reclama de uma situação, mas Israel está contaminado com deuses estranhos. E às vezes nós estamos com deuses estranhos. Israel está contaminado. E Gideão está falando, onde é que está o Senhor? Mas o anjo, ele prefere nem comentar isso, né? Deixa para lá. Ele fala uma coisa para ele, olha, com a força que você tem. Por quê, irmãos? Gideão tinha força. Porque Gideão não estava parado, ele estava trabalhando. Irmãos, as circunstâncias da tua vida, elas não podem parar a tua caminhada. O problema que você está vivendo, ou os problemas que você está vivendo, não podem fazer com que você venha parar. Você tem que continuar malhando trigo, mesmo que seja no tanque de prensar uva. Mesmo que não seja o local adequado. Mesmo que tua casa não seja tão boa assim. Mesmo que teu carro não seja tão bom assim. Mesmo que teu emprego não seja tão bom assim. Mesmo que teu filho não seja tão bom assim. Mesmo que teu pai não seja tão bom assim. Você precisa extrair o melhor disso. Você precisa viver o melhor disso. Você precisa continuar a tua caminhada. Só que Gideão não enxergava isso nele, entende? Gideão, ele diz o seguinte, versículo 15. Como posso liderar Israel? Primeira desculpa do crente. Primeira desculpa do crente. Como posso fazer a tua obra? Ah, meu Deus, né? Como posso fazer isso? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da casa da minha família. Sou o menor da minha família. Ou seja, ele se achava o menor dos menores. Ele se achava o pior dos piores. Mas não é assim? Deus não chama aquele que parece que é insignificante? Olha para a Bíblia. Você vai ver vários exemplos. Mas Gideão, ele diz assim, como pode eu? Não tenho representação nenhuma, eu sou o menos importante, eu estou lá no cantinho, lá do interior, do interior, do interior. Não tem nem internet, luz, não tem nada. Esse sou eu. Como o Senhor está me chamando para essa grande responsabilidade? Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus tem projetos para você.
Ainda que você pense que é o fim, Deus tem projetos para você. Os seus projetos não são pequenos, são grandes. Nós é que minimizamos as coisas de Deus para a nossa vida. Porque eu acho que aquilo que eu faço é tão pequeno, tão insignificante, que ninguém dá importância ao que eu estou fazendo. Sabe? Que isso me faz parar. Mas Deus tem sonhos, projetos para a tua vida. Deus quer fazer algo por você. Mas com a força que você tem, será que Deus pode falar isso para você? Vai nessa tua força? Porque se Deus falar isso para alguns, a pessoa vai cair. Porque não tem força. Ah, Deus me deu um tanque de prensar uvas. Eu vou malhar trigo nada, só tem um tanque de prensar uvas. Não, você vai malhar trigo lá. Porque é o que você tem. Com o que você tem, você vai conquistar. Eu poderia citar exemplos aqui de pessoas do mundo mesmo, da vida secular, pessoas que não tinham nada, hoje são mega empresários. Eu poderia trazer para vocês uma lista aqui, vai demorar, eu não quero perder tempo com isso. Né? Vou gastar tempo com a palavra de Deus. Mas eu poderia dizer para você que pessoas que tiveram pouca coisa, acreditaram. Essas pessoas não tinham fé em Deus. Elas acreditaram e têm um patrimônio gigantesco hoje. E nós aqui, que precisamos de uma fé tamanho de um grão de mostarda, a gente não consegue crescer, desenvolver na nossa vida. A gente sempre vai ser pequeno espiritualmente. Pequeno no nosso trabalho. Pequeno como pessoa. O menor dos menores. Não, irmãos. Deus tem projeto para você. Deus enxergou Gideão, foi até ele. Tanta gente, irmãos, tanta gente. Tantos líderes, tanta gente. Mas essa gente estava envolvida com ídolos. Gideão estava lá, quietinho, fazendo a sua parte. E Deus enxerga Gideão, o menor dos menores. E vai até ele, fala assim, ó, com a força que você tem, você vai destruir Midian. Não importa, Gideão, o que você está falando, o que você está pensando. Você tem força para prosseguir. E a gente, no texto, a gente vai ver que ele tem força. Sabe? É muito interessante a gente pensar nisso, porque alguns sentimentos andavam na cabeça de Gideão. Sentimento de frustração, de abandono. Esse era o sentimento mais forte. E se sentiu menor. Mas ele não estava parado, irmãos. Não pare, irmão. Não pare. Quer conquistar algo? Estude. Sabe? Hoje em dia é tão mais fácil você fazer isso. Ah, eu queria um dia falar inglês, mas nunca quer fazer um curso. Vai falar como? Só se o Espírito Santo fizesse por você, né? Ah, eu quero um dia tocar um instrumento, mas não pega no instrumento. Ah, eu quero ser especialista nisso. Não estuda, irmão. Como é que tu vai fazer? Não vai vir uma unção de especialista sobre você. Não vem. Deus pode fazer isso? Pode, mas Ele não vai fazer isso. Entenda que todas as pessoas que você vê, José, Moisés, todos eles foram muito preparados para chegar onde chegou. Muito embora, às vezes, eles não tenham percebido isso. Mas foram preparados. Gideão estava sendo preparado também. Da forma dele. Fazendo o que ele tinha que fazer. Mas Deus enxerga Gideão. Então não deixe, irmão, a sua condição parar a tua vida. É o que você tem, faça com a tua força. Não perca a alegria. Não perca o ânimo. Vá em frente. Deus é com você. Isso precisa entrar na nossa mente, porque nós estamos vivendo uma geração preguiçosa, irmão. Desculpa falar isso. Saiu aqui agora, de repente. Mas irmãos, tudo em nossas mãos e não fazemos nada com isso. Meu Deus, quem é um pouquinho mais antigo aí, não é da minha idade, mas quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar que você, para fazer um trabalho, tinha que ir numa biblioteca e passar horas dentro daquela sala, escrevendo. Meu Deus, que dificuldade. Eu tinha uma máquina de escrever, que era da minha irmã, verde, pequenininha, que eu digitava, ela prensava os troços lá e não voltava, e tinha que voltar com o dedo. E não apagava, a gente errava, e arrancava a folha, batia outra. E era horrível, meu irmão. Fazia capa na mão. Misericórdia. Eu não lembro, né, direito, né? Mas, irmão, quanta dificuldade. Eu olho para hoje o que eu tenho na minha mão. As coisas que eu faço sem sair do meu escritório. É impressionante. Impressionante. Ontem, uma chuva de tarde. Precisei de fazer uma entrega.
Chamei um Uber de moto, paguei R$9, o cara entregou para mim, que beleza. Nem sair mais eu saio, irmão. Fico dentro da minha casa. Irmãos, presta atenção numa coisa. Hoje em dia está muito mais fácil, não está? Talvez para você que nasceu há pouco tempo, você não sinta isso. Mas quem nasceu antes, nem no banco eu vou. Não preciso ir no banco. Entende? Como está fácil. E a gente não aproveita. Por isso que eu disse, geração preguiçosa. Desculpa, irmão, falar assim, mas é a realidade, irmãos. Isso é pesquisa, irmão. Porque a gente tem tudo na mão. Só que a gente prefere ver televisão. A gente prefere ver filme. A gente prefere gastar tempo com séries e séries e séries que não vão me levar a nada. Pelo contrário, vai até me prejudicar. Porque tem algumas que, misericórdia. Os crentes assistem, mas misericórdia. Devia queimar a televisão, porque só a graça de Deus na vida daquela pessoa. Irmãos, nós estamos trazendo para nós deuses, sabe? Passou agora dia do Halloween. Troço maldito, irmão. Em nome de Jesus. Uma maldição de uma tradição que veio para cá e a gente adotou essa porcaria, esse lixo. E a gente acha divertido. Não é uma tradição, não, é maldição para a tua vida. É Baal. São deuses estranhos na tua casa. Para com isso, em nome de Jesus, irmão. É Deus estranho. É ídolo que você está aceitando. Aí as coisas começam a ficar ruins e você não entende por que está ruim. Aí você fica igual o Gideão, mas e cadê as maravilhas? Ué, cadê? Você não obedeceu. Você não obedeceu. Eu tirei você do Egito. Amém? Quem saiu do Egito aqui? Amém? Todo mundo saiu do Egito aqui, né? Tirei você do Egito, trouxe você para uma terra boa. Olha aqui a terra boa. Amém? Terra que mana leite e mel. Você foi resgatado, foi comprado por alto preço. Preço de sangue na cruz. Nosso irmão cantou, a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Aí você quer de novo e voltar para a lama. Em nome de Jesus, repreenda essas coisas. E aí a gente tem Gideão. Gideão ele vai fazer algumas confirmações com Deus. Gideão é cuidadoso. Não é? Alguém vai falar que ele é teimoso. Eu digo que ele é cuidadoso. Ele não vai fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Ele vai conferir se aquilo é um anjo mesmo, se ele está falando coisa de Deus mesmo. Então, no versículo 17, diz assim, ó, prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dê um sinal. Dá-me um sinal que tu és que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga uma oferta. Aí o anjo fala assim, eu vou esperar por você. Pensa numa coisa, irmão, olha só. A oferta dele era preparar um cabrito, fazer bolos, pães, carne, preparar caldo e trazer. Quanto tempo demorou fazer essa oferta? Não era o fogão que tem na tua casa, não. Não era gar, não. O anjo esperou ele. Que legal, né? O anjo é muito legal. Mas a intenção de Gideão era uma intenção muito pura, muito boa. A intenção de Gideão era fazer o melhor. Eu não sei se ele ficou 4, 5, 6 horas esperando por Gideão, porque ele preparou um cabrito, isso dá trabalho, irmão. Não é o cabrito que veio pronto lá do açougue, não. Entendeu? Ele preparou tudo isso, ele fez pão, não foi na padaria, não. Ele fez bolo, isso demorou, meu irmão. Fogão a lenha, sei lá o que ele tinha na mão dele. Já estava ruim a situação, não devia ser muito boa, né? Mas o anjo falou, eu espero por você. Mas ele disse, eu espero por você, porque a intenção de Gideão era pura. Ele queria certificar, adorar a Deus. Ele queria ofertar ao Senhor a melhor oferta que ele tinha. Qual é a oferta que você tem trazido para esse altar? Que tipo de oferta você tem preparado para Deus? Não estou falando de dinheiro. Estou falando da tua vida, da minha vida. O que no teu coração você tem preparado para Deus? Ele volta e o anjo só toca na comida e some tudo, né? Parece até eu comendo, né? Quando minha esposa olha, já acabou a comida. Eu me identifiquei com o anjo ali, né? Eu falo, já acabou? Eu falei, já. Né? Me identifiquei muito com o anjo. O anjo tocou e a comida... Aí ele adorou a Deus, ele entendeu. Mas na segunda vez que ele vai embora e ele entende aquilo ali, já acontece diferente. Versículo 23 diz assim, ó,
Disse, porém, o Senhor. Lê aí, versículo 23. Foi o anjo agora? Não. Disse, porém, o Senhor. E ele diz o seguinte: paz seja com você. Imagina Deus falando isso para você. Não tenha medo, você não morrerá. Irmãos, que palavra, irmãos. Irmãos, que palavra. Amanhã, irmãos, é eleição. É dia de eleição. Muitas pessoas estão muito preocupadas. Você deve estar preocupado também. Não tem problema ficar preocupado, não. O que você não pode é ficar excessivamente preocupado. Você precisa cumprir o teu dever como cidadão, sabe? Você precisa votar naquele que vai favorecer melhor a você, o povo evangélico, a igreja de Cristo. Você vai fazer a tua análise e vai ver. Mas você não pode ficar preocupado com essas coisas, porque o futuro não pertence a um ou a outro. Sabe? O futuro pertence ao Senhor. Se você perder essa confiança e começar a acreditar no homem, você vai para o buraco. Você vai se arrebentar. Então se preocupe sim, porque é o futuro do teu país. Vote, faça a tua parte. Como cristão você deve fazer isso. A Bíblia recomenda. Mas não fica assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Irmãos, Deus tem um futuro para você. E se Ele não tiver para o país, Ele tem para você. Porque você não depende de força política, não depende de líder. Você depende do Senhor na tua vida. Então faça a tua parte, mas não se preocupe excessivamente. Não prenda a sua vida nisso, porque não vale a pena. Jesus está voltando, irmãos. A igreja precisa ter outro foco. Os sinais estão aí. Ele qualquer hora vai aparecer no céu. Aí você vai ficar preocupado com quem vai ganhar? Não se preocupe com isso não. Deus está no controle, sempre esteve. A história está na mão de Deus. O inimigo pensa que ele tem o controle. Não tem. A história sempre esteve nas mãos de Deus. É só você pegar a Bíblia. Do início ao fim. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E se for para o hebraico, eu sou o Aleph e sou o Tav. Eu sou o princípio e sou o fim também. Engraçado, né? O grego e o hebraico é a mesma coisa. Mostrando para nós o poder de Deus na nossa vida. Paz seja com você. Não tenha medo. Quantas vezes isso aparece na Bíblia, né? Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E deu o nome do altar. O Senhor é paz. Irmãos, esse altar precisa ser construído na nossa casa. Esse altar precisa ser construído na nossa vida. E eu vou resumir, porque o tempo está acabando. Acho que precisava de umas 2 horas aqui. Não vai nem metade passou, né? Mas Gideão, ele tem uma missão, e a missão de Gideão era muito difícil. Ele precisava chegar na casa do pai dele, quebrar o altar de Baal, despedaçar, fazer um sacrifício em cima desse altar. Ele precisava também cortar o poste ídolo, pegar a madeira do poste ídolo, queimar e fazer outro sacrifício ali em cima daquela lenha. Aí Gideão falou, eu vou fazer, né? Mas como eu vou fazer? Ele faz de noite, né? Esperto, né? Acho que eu também faria, não daria esse mole, né? Não fiquei criticando não, porque o negócio é feio. Ele fez. Quando de manhã acorda o pessoal e vê tudo queimado, vai para o pai dele, Joás, fala assim, o teu filho fez besteira. Ele queimou o nosso Deus. Queimou o nosso Deus. Rico é isso mesmo. Ele queimou o nosso Deus. E aí Joás tem uma palavra ali, não sei, o Espírito Santo, né? Falou com ele. Ele falou assim, por acaso vocês estão preocupados? Vocês estão dizendo que o Deus de vocês foi queimado? Ora, se Baal é Deus, por que não se protegeu? Se Baal é Deus, por que ele não se protegeu? Baal não é Deus. Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E aí o povo se calou, porque diante daquela cena, não poderia fazer mais nada. Porque, queimou meu Deus? Como é que queimou meu Deus? Como é que destruiu meu Deus? De fato, ele tem razão, né? Porque se Baal fosse Deus, ele não deixaria isso acontecer. Irmãos, o teu Deus é maior do que todas as coisas. Virá momentos difíceis, irmãos. Perseguição da igreja. Alguns de nós vamos morrer, se for no nosso tempo.
vamos perder famílias, vamos ser sacrificados. Isso vai acontecer. A palavra de Deus, ela não te ilude, sabe? Tomara que seja em outro tempo, né? Mas isso vai acontecer, irmãos. Se acontecer, irmãos, o que você vai fazer? É preciso pensar nisso, sabe? Eu tenho medo disso. Você não tem, não? Se não tem, meu irmão, ó, você está muito bem. Porque essas coisas passam pela minha cabeça. E minha preocupação não é o medo de morrer, alguma coisa assim, mas é saber como eu vou estar nesse momento. Qual o meu posicionamento nesse momento? Se a igreja não pensa nisso, o que a igreja está pensando? O que está passando pela nossa cabeça? Se a gente não consegue visualizar essas coisas, eu quero sair vencedor. Eu quero subir com Jesus. Isso tem um preço. Muito embora a salvação é de graça. Mas você tem um preço a pagar. Você tem uma cruz para levar. Você tem uma responsabilidade com Deus. Você fez uma aliança com Ele. Você fez aliança com Ele. Não foi Ele que fez sozinho contigo. Você tem um contrato com Ele. E você precisa ficar atento a isso. Então Gideão faz isso, quase que morre. Mas ele fez. Com medo, mas fez. Você tem medo, irmão? Também tenho. Mas faça a tua parte. Não deixe de fazer. Não deixe o medo paralisar você. Porque o medo é normal. Eu tenho medo quando eu vou pregar. Imagine uma situação dessa. Mas o medo não me impede de pregar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Se você sabe que o Senhor está contigo, você vai vencer. E aí Gideão ganha um nome novo. Jerubbaal. Aquele que luta contra Baal. Como é que pode um homem lutar com Deus? Se eles consideram Deus. Todo mundo passou a ter medo de Gideão. Porque Gideão derrubou os altares, não aconteceu nada com ele. Praga nenhuma chegará à tua tenda, irmãos. Amém? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você serve ao Deus de Israel. Deus vivo. E aí essa história vai se concluir, né? Vai dizendo que ele foi, venceu. Ele foi com 32 mil homens para a guerra. Deus reduziu para 10, reduziu para 300. E ele falou assim para ele: olha, tem muita gente com você. Quem tiver com medo, manda embora. 12 mil foi embora. 22 mil foram embora, 22 mil. Imagina, todo mundo tremendo de medo. Ficou só 10. Imagina os 10 agora. Perdemos 22. Mas aí Deus fala para ele assim: Gideão, ainda tem muita gente com você. Ficou só 300. Que pobreza, né? Para quem sentiu o menor dos menores. Mas Gideão não se curvou. Ele foi com os 300. Não precisou batalhar. Sabe qual é a estratégia de guerra de Gideão, para a gente fechar? Você vai rir, né? Ele leva uma porção de jarro vazio, tochas, era de noite, né? E buzinas, trombetas. Chega perto do povo, agora vocês vão fazer o que eu vou fazer. Eles começam a tocar trombeta, quebrar os jarros e levantar a tocha. O povo ficou com medo, sabe? Porque muito vaso quebrando, muito barulho. Muita gente ali fazendo barulho, só 300. Com Deus, 300 faz barulho, irmão. Com Deus, você faz barulho, irmão. Amém? Você não precisa ter muita arma, não. Aliás, nem era arma. Você não precisa disso, não. Eles quebraram os vasos quebraram, fizeram barulho, levantaram a tocha, o povo, meu Deus, o que é isso aí? Começaram a matar uns aos outros. Se mataram. Acabou com o exército. Ele não lutou. Depois é que ele foi lutar, né? Falou, agora eu vou lutar também. Foi atrás de todo mundo. Mas não precisou. Eles se mataram. Ele matou. Deus consumiu todo o povo lá. Porque o nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas, sabe? Sabe a arminha que você tem aí? Isso não é nada, irmão, em nome de Jesus. Sabe a força que você tem? Vai com ela. Não está no seu intelecto, na sua faculdade. Não está no seu bom emprego. Não está na sua casa. Não está aí. Não está. Mas está em algo que vem de dentro de você. A força que vem do Senhor. Amém? Fica de pé, senão não vou parar. Em nome de Jesus, já é 12:04. Em nome de Jesus nós vamos orar. Irmãos, nós precisamos orar por essa geração. Quando eu falo essa geração, vai pensar que eu estou me referindo a jovem. Eu estou falando de todos nós, irmãos.
tá? Vou dar uma livrada nos jovens aí. Estou falando de todos nós, porque a geração é nossa. Irmãos, o mundo tem seduzido as pessoas. E o diabo tem conseguido fazer isso com muito êxito. Porque nós somos facilmente atraídos por ele. Qualquer coisinha faz brilhar nossos olhos. E às vezes as coisas de Deus não são tão bonitas assim, de primeiro, olhando. Às vezes você está ali na tanque de uva e malhando trigo. Está errado, não é adequado, não está certo. Sabe, as circunstâncias ali não está legal para você. Não tem o local certo. Mas continue, porque é isso que Deus te deu. Continue orando, porque essa família Deus te deu. Essa igreja Deus te deu. Esse emprego Deus te deu. O que você tem foi o que Deus te deu. É com isso que você vai vencer. Não é com outra coisa. O sobrenatural de Deus, ele vai acontecendo na nossa vida e vai crescendo. E a gente vai vendo o que Deus vai fazendo na nossa vida. Está difícil? Está doendo? Para Gideão também estava. Eu sei. É difícil. Sei que é malhar trigo no lagar. Mas a gente não pode parar. Vamos orar? Em nome de Jesus. Quero que você peça a Deus para Ele te dar essa força de Gideão. Amém? Para que Deus te fortaleça diante das dificuldades da tua vida. Que você não se curve a elas. Porque você só pode se curvar diante de Deus. Nele você tem que se humilhar. Baixar até o chão. Mas esse mesmo, ao qual você se humilha, esse mesmo te exalta.